Se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês já entenderam como funciona a técnica dos envelopes. E hoje nós vamos ver na prática como você pode estar utilizando a técnica dos envelopes, independentemente do valor da sua renda, com um passo a passo muito simples e eficaz. Então já pega papel e caneta e vem comigo. Meu nome é Vânia Santos e esse é o canal Sua Vida, Seu Dinheiro. Aqui nesse canal nós falamos como um bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. E o primeiro passo para que nós possamos começar a utilizar a técnica dos envelopes é entender claramente qual é a sua renda. Ah, mas como assim, Vânia? É exatamente isso. Você precisa saber quanto de dinheiro que está entrando na sua conta. Infelizmente, as pessoas hoje, elas recebem às vezes via conta, a maioria, eu acredito. E o que acontece? O dinheiro cai na conta e ela vai usando, e daqui a pouco o dinheiro simplesmente acabou. Aí ela começa a usar o cartão de crédito e aí ela entra num loop infinito de todos os meses estar nessa mesma situação. Outras pessoas, elas já recebem por quinzena. Até mesmo aquelas pessoas que são autônomas, elas acabam recebendo semanalmente ou até mesmo diariamente. E isso dificulta muito o controle do fluxo de dinheiro. Então, o que vamos precisar para hoje, para agora, nesse momento? É você sentar e você ver, de fato, quais são os valores que entram na sua conta. Então, o primeiro passo para que você esteja utilizando a técnica dos envelopes, você vai precisar saber a sua renda líquida, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, de verdade. Então, já entra aí nas suas contas, já pega papel e caneta, já verifica quais são os valores que de fato você recebe, já tira, caso você seja autônomo, os impostos, tudo que você tem que pagar. Caso você seja CLT, você já pega o seu olerite, em alguns outros lugares se chama contra-cheque, e você vai estar verificando qual é o valor líquido que você vai estar recebendo, sem os descontos, só o valor líquido. Por quê? O bruto, às vezes a gente calcula o nosso salário que a gente vai receber contando com o bruto. E não é assim que funciona, tá bom? Muitas das pessoas têm plano de saúde, tem INSS para pagar, algumas já têm até imposto de renda, transporte. Então, assim, tem que ser o valor líquido do seu salário, tá? E hoje eu vou dar continuidade ao valor que a gente utilizou no primeiro vídeo dessa série. Eu não sei se você já assistiu, mas caso você não tenha visto, eu vou deixar ele aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. E o valor foi de R$2.000. Então, nós vamos trabalhar aqui com a renda mensal líquida de R$2.000 para os exemplos que eu vou fazer aqui com vocês. Mas só lembrando, meninas, esse valor aqui é só um exemplo. Ele pode ser adaptado para qualquer realidade, para qualquer renda e para qualquer pessoa. Então, se você recebe mais ou você recebe menos, você vai fazer as adaptações aqui de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua renda. E agora a gente vai para o passo 2. O que seria esse passo 2? É você definir as suas categorias e aqui, nessa parte, nós vamos ter basicamente 3 subdivisões. Então, eu vou colocar aqui, esse aqui foi o passo 1 e agora esse daqui é o passo 2. E dentro dessas categorias, nós temos 3 subdivisões, que é essencial, não essencial e reserva, dívidas. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. O que seria a parte essencial? Seria tudo aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Então, o que entra aqui nessa parte essencial? Eu vou colocar aqui, ó, tudo para a sua sobrevivência. E aí, deixa eu colocar até de outra cor aqui, vou colocar de preto para não misturar. E aí, o que entraria aqui nessa parte de essencial? A sua moradia, a sua alimentação, o seu transporte, a sua luz,
a sua água, o valor do seu gás, a internet que você utiliza. Isso tudo aqui seria as suas categorias essenciais. Lembrando que isso daqui é totalmente adaptável para qualquer realidade. Então, se você mora num lugar que é seu e você não precisa de estar destinando valores para moradia, você obviamente não vai ter essa categoria de moradia. Aqui você vai colocar apenas as categorias que de fato você precisa e tem um consumo mensal. São as coisas essenciais para você mensalmente. E aí, o que vai entrar aqui na categoria não essencial? E os gastos não essenciais são tudo aquilo que você pode, em uma situação de emergência, viver sem. Então, é tudo aquilo que não é essencial para a sua sobrevivência. Então, eu vou colocar aqui. Tudo que não é essencial para a sua sobrevivência. E aí, o que entra nessa parte aqui? Eu vou colocar aqui não essencial. Entra aqui o seu lazer. Entra aqui, caso você faça, fazer a unha. Entra aqui o seu lanche. Entra aqui a balada, para quem vai. E você vai listando. Isso aqui é o que eu tô lembrando aqui agora, tá, meninas? Mas isso pode ser totalmente adaptável para a sua realidade. E partindo daqui, a gente vai ter a reserva e dívidas. Que seria, o que entraria nessa categoria de reserva e dívidas? Justamente, vou colocar aqui embaixo, reserva de emergência, investimentos, vou colocar assim, calma aí. Investimentos, alguma meta. Vou explicar para vocês depois detalhadamente cada coisa. O que pode ser essa meta? Pode ser uma viagem, tá? As dívidas que você tem para pagar. Então, isso daqui seria basicamente as 3 subcategorias que eu digo assim, mais importantes. Porque quando a gente está começando a técnica dos envelopes, a gente tem que definir, não muitas categorias, mas a gente tem que definir as categorias que são essenciais para a gente. E outra coisa muito importante é a gente não tirar completamente o não essencial. Pode ser que na sua situação, como você pode estar às vezes muito endividada, realmente você está abrindo mão, mas que seja uma abertura de muita consciência, de muito pensar. Porque quando a gente está trabalhando e a gente só vê o nosso dinheiro sendo consumido pelos nossos gastos que são essenciais e às vezes até por pagamento de dívidas, a nossa mente, ela precisa também de um respiro, ela precisa de coisas que também satisfaçam ela. Então, às vezes, você vai destinar sim um valor para o não essencial, vai destinar um valor ali para o seu lazer ou para alguma outra coisa, vamos dizer assim, uma blusinha que você tenha comprado, algo que de fato satisfaça você, te deixe mais tranquila. Porque a gente só trabalhar para pagar dívidas e pagar as nossas contas mensais não faz bem também para nossa mente. A gente também precisa de coisas que satisfaçam o nosso prazer. Muitas das pessoas, vamos dizer assim, olha, o não essencial para mim é uma viagem. Então, você vai fazer a adaptação aqui de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus gostos, de acordo com o que é essencial para você. Partindo do passo 2, nós vamos para o passo 3. E o que seria o passo 3? Seria dividir os valores em percentuais. Que valores, Vânia? Esses valores aqui. O valor da sua renda. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, porque eu já ocupei a folha inteira. Vou colocar aqui, ó. Passo 3. Seria... Eu já usei a folha quase toda. Vou colocar assim para ser mais... Tentar ser mais sucinta, que ainda tem outro passo, tá? O que acontece? A partir disso, a gente vai distribuir os valores em percentuais. Existem vários tipos de percentuais. Tem pessoas que utilizam 50% do salário para os gastos essenciais,
30% do salário para gastos não essenciais, 20% do salário para reserva e dívidas. Tem pessoas que dividem de outra forma, tem pessoas que utilizam 60% para essencial, 10% para não essencial, 10% para dívida, 10% para reserva. Então, assim, vai variar de acordo com a sua necessidade. O que nós vamos utilizar hoje aqui vai ser o 70, 20 e 10, tá? Então, a gente vai utilizar essa subdivisão. 70% para o essencial, 20% para reservas e dívidas e 10% para o não essencial. Partindo disso, deixa eu pegar aqui um verde, acho que vai ficar melhor. Vamos colocar aqui 70%. Qual é o 70% de R$2.000? Vamos fazer o cálculo aqui. 2.000 vezes 70%. R$1.400, tá vendo? Então, a gente vai colocar aqui o valor de R$1.400. Vamos supor que essa pessoa aqui, ela não gaste com moradia, porque ela mora numa casa própria. E aí, no caso, o gasto dela vai ser com essas outras categorias que nós vamos listar aqui. E aqui, nós vamos ter o valor da alimentação, que essa pessoa vai gastar o valor de R$900. Nós vamos ter a questão do transporte. Essa pessoa é uma pessoa CLT. Ela tem sim o vale transporte, porém, ela tem um carro. Então, com esse carro, ela tem um custo. E o custo dela mensal é mais ou menos de R$170. Aí a gente vai para uma pessoa que também paga conta de luz. E essa conta de luz vem no valor mais ou menos de R$80. Essa pessoa, ela também paga água. E a água dela vem no valor de R$70. Ela paga gás, e o gás é R$100. E ela tem uma internet no valor de R$80, tá bom? Isso aqui é tudo hipoteticamente. Dependendo da pessoa, às vezes ela mora num lugar que a luz dela e a água já é junta, ou ela às vezes não paga a água, depende muito, tá? Mas eu estou fazendo aqui baseado com o que a maioria das pessoas tem. Óbvio que nem todo mundo tem um carro, né? E nem todo mundo gasta esse valor. Mas digamos que é uma pessoa que utiliza o carro ali para coisas, ir ao médico, fazer um transporte, fazer um passeio com a família. Então, tem pessoas que com essa renda já tem carro sim, tá? Partindo disso, vamos fazer a somatória rapidinho para ver se realmente está batendo? 900. Bateu certinho, tá? R$1.400. E aí, a gente vai agora para o não essencial, que vai ser 10%. Então, 10% do salário dessa pessoa, de R$2.000, vezes 10%, vai ser R$200. Então, vou colocar aqui R$200. Essa pessoa, ela não vai para balada. Eu tô fazendo praticamente uma pessoa que é praticamente como eu, né? Ela não vai pra balada. Então, ela só gasta com lazer, fazer a unha e lanches. Então, aqui, no lazer, ela destina R$100. O fazer a unha, ela destina 50. E ela gasta com lanches, quando ela pede na casa da residência dela, o valor de R$50. E aqui a gente fechou também o orçamento de 200. Agora, a gente vai para as dívidas e as reservas, que é, vamos ver qual percentual, vezes 20%, R$400. Então, aqui nós temos R$400 para distribuir. Vamos dizer que essa pessoa ela não tem uma reserva de emergência. O que seria a reserva de emergência? Já tem vídeo também no canal explicando exatamente como é a reserva de emergência. Se você não assistiu, vai lá nos comentários que eu vou deixar fixado lá também, tá? Então, o que seria a reserva de emergência? Seria aquele valor de segurança caso aconteça algo com você, que você fique impossibilitado de ter renda naquele mês. Então, essa pessoa ela não construiu ainda a reserva dela. Então, é importante que ela sim, de fato, invista primeiro em construir a reserva de emergência dela. Então, essa parte de investimentos, para essa pessoa aqui, nesse cenário, eu não indicaria começar. Porém, isso daqui é totalmente possível e adaptável, caso a pessoa queira, de fato, começar a investir e ela destinar um valor. Mas nessa minha simulação aqui, essa pessoa, ela vai focar em construir a reserva de emergência dela.
Então, por isso, na reserva de emergência, ela vai colocar o valor de R$100. E aqui essa pessoa, ela gosta de viajar, é algo que dá um prazer para ela, então ela vai colocar aqui o valor de R$50. Essa pessoa, como eu falei para vocês que ela mora numa casa própria e ela também tem um transporte, ela precisa de uma reserva para contas anuais, que seria, no caso dela, IPTU e IPVA. Tá bom? Então, nessa nossa simulação, ela não vai fazer investimento, porque ao invés de investir, ela prefere aportar na reserva de emergência dela para construir essa segurança financeira. Ela vai investir também nas dívidas dela, que hoje ela tem, e ela vai estar investindo o valor de R$150, separando esse valor para as dívidas dela. E nas contas anuais, ela vai estar colocando o valor de R$100, porque ela quer ter o valor ali quando as contas dela chegar para poderem serem pagas. Então você vê que com a administração do seu dinheiro, com a categorização do seu dinheiro, você sabe exatamente para onde o seu dinheiro está indo, de acordo com cada gasto que você tem, de acordo com cada necessidade que você tem. O que a gente pode ver aqui? Deixa eu colocar assim para todo mundo ver. O que a gente pode ver aqui? Que com uma boa administração é possível sim a gente viver com uma vida financeira de qualidade. Ter uma reserva, fazer investimento, atingir as suas metas, pagar as suas dívidas, não se sobrecarregar no início do ano com IPVA, com IPTU, tudo através da técnica dos envelopes, tudo através da sua administração financeira. E partindo disso daqui, se ficou alguma dúvida, você deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder, tá? Mas vamos agora para o último passo dessa sequência, que seria montar o seu envelope. Porque isso daqui você tem que fazer, colocar no papel. Por quê? Porque quando você realmente estima, distribui ali os valores, isso te dá uma sensação de que você tem um limite. Por exemplo, que nem aqui, eu vou no mercado. Eu estou dentro do meu limite? Eu estou fora do meu limite? Eu gastei R$200, agora eu só posso gastar mais R$700. Não posso gastar além disso. Então você vai ali tendo uma administração melhor. Esse mês acabou que eu gastei a mais no mercado. Então eu vou diminuir ali, eu não vou sair de carro, eu vou deixar o carro em casa para não gastar com esse valor de transporte. Então assim, tudo é uma questão de adaptação e adequação de acordo com a sua necessidade. Vamos montar agora o envelope. Eu não sei se vocês conhecem, porque nem todo mundo, às vezes que chega aqui no canal, conhece, né? Mas deixa eu mostrar. Esse daqui é um binder, tá vendo? E aqui dentro... Ai, meu Deus, desculpa, bati. E aqui dentro eu tenho alguns envelopes. Aqui é o da minha reserva da tranquilidade e tudo mais. E como funciona a técnica dos envelopes na prática? É de fato você ter um envelope para que você coloque o dinheiro que você destinou. Por exemplo, reserva da tranquilidade, vamos dizer que é a reserva da emergência. É eu ter dentro desse envelope aqui o valor de R$100 caso aconteça alguma emergência na minha vida. Vânia, mas eu não tenho dinheiro para comprar um binder agora. Tá bom? Você pode fazer esse envelope na sua casa. Eu vou te mostrar aqui, ó. Trouxe uma folha A4, que não impede de ser uma folha também, tá? De caderno. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Simples. É muito simples e fácil. Eu vou dobrar essa folha. Aqui. Eu vou dobrar ela aqui também. Calma aí. Você tá vendo? Transformei em um envelope. Você pode colar aqui dos lados com cola. Eu não tenho cola, então eu vou colar com um grampeador. Tá? Prontinho. Você colocou aqui, ó, já fez aqui o seu envelope. Tá vendo? Você pode fazer vários desses. Mas meu envelope não tem identificação. Então vamos identificar. Vamos escrever aqui, ó. Vou escrever aqui rapidinho para vocês.
E aí, meninas, eu sou um pouco frufruzenta, eu gosto dessas coisas, tá? E aí, o que você pode fazer, olha? Olha que fofinho que fica, tá vendo? Óbvio que eu tô fazendo aqui bem rapidinho para vocês poderem entender. Olha isso. Só para vocês entenderem o conceito, tá, meninas? Porque você pode fazer isso aqui com calma, com tranquilidade, com paciência. Eu adoro fazer isso porque eu acho que isso é uma terapia. Eu acho que deixa a gente tão tranquila. Eu, pelo menos, amo ver esse tipo de conteúdo também aqui no YouTube, confesso. Olha isso. Pronto. Você montou o seu envelope da alimentação, tá vendo? Ficou meio torto? Ficou, mas é porque eu fiz rápido, tá? Sem uma régua, sem nada. Mas olha só, fica fofo. Você pode ter vários, da sua alimentação, do seu transporte, da sua luz, da sua água, de todas as suas categorias, fazer um de cada cor, decorar da forma que você quiser. Basta você querer. Uma coisa muito importante, eu utilizo as notinhas falsas, né? Só que as minhas notinhas falsas eu não comprei, vou ser bem sincera, porque eu achei até carinho. Eu mesma fiz, como eu tenho impressora. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? As minhas notinhas. Eu mesma fiz, recortei e coloquei aqui dentro para representar. Você só precisa de uma forma de representar. Tem pessoas que utilizam, sim, dinheiro de verdade, tá? E aí, quem usa dinheiro de verdade também pode estar utilizando esses envelopes aqui, tá? Isso não restringe você. E tem outra forma também de você estar fazendo essa divisão das suas categorias. Como seria essa divisão? Você pode colocar nas suas contas. Vamos exemplificar. Vamos dizer que no Nubank você coloque todos os seus gastos que vão ser essenciais. Vamos dizer que na conta do Mercado Pago você coloque tudo aquilo que vai ser não essencial. Vamos dizer que no PicPay você deixe as suas reservas. Ou então você pode fazer a estratégia das caixinhas. Lá no Nubank você consegue criar diversas caixinhas. No Mercado Pago você consegue criar, eu acho que 15, se eu não me engano, tá? No máximo. Então você pode colocar lá no Nubank caixinha da alimentação e destinar o dinheiro para lá. E aí quando você for no mercado, você vai tirar o dinheiro daquela caixinha e vai jogar para sua conta. Então assim, são técnicas que a gente tem que ver de fato o dinheiro ali fluindo, são coisas que precisam ser acompanhadas. Aqui o importante é vocês compreenderem que, independentemente da forma que vocês vão fazer, se vai ser de uma forma lúdica, visual, assim como eu tenho feito, ou se vai ser nas suas caixinhas de forma virtual, isso não importa. O importante aqui é que você deixe os valores separados, seja de forma física, seja de forma digital. O importante é deixar os valores separados um do outro para que você crie esse hábito de realmente olhar e ver quanto você tem disponível em cada categoria para estar utilizando, ou se você já tem que estar atenta para poder remanejar dinheiro de uma outra categoria ou segurar os seus gastos. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Existe também um erro muito comum que as pessoas fazem quando elas estão utilizando a técnica dos envelopes. E isso faz as pessoas desistirem de aplicar a técnica em menos de 30 dias. Mas isso também é um assunto que eu preciso explicar detalhadamente. Então, eu vou falar sobre esses erros quando você está utilizando na técnica dos envelopes no próximo vídeo. Então, você já deixa aí o sininho ativado para você saber assim que eu postar o vídeo. Só recapitulando aqui, meninas, o passo a passo para que você utilize a técnica dos envelopes. Isso aqui você pode fazer hoje mesmo. A primeira coisa é, descubra a sua renda real, de verdade. A segunda coisa, crie as suas categorias. A terceira coisa, limite os seus gastos. Se é 70%, se é 50%, se é 30%, se é 82%, não importa. Você precisa ter essa definição clara. A quarta coisa, separe os valores antes de gastar, de acordo com as suas categorias. E lembre-se, a organização ela vem antes da disciplina. Então, para que você tenha disciplina em aplicar a técnica dos envelopes, é necessário que você primeiro se organize. Agora, como vocês compreenderam como montar os envelopes de vocês, o próximo passo é evitar esses erros que muitas pessoas aplicam. E para que você não perca
já se inscreva aqui no canal, deixa o sininho ativado para você receber a notificação. Deixa um coração também aí, por favor, nos comentários rosa, para eu saber que você ficou aqui comigo até o final. Dá um like nesse vídeo. Se aparecer o botão de hypar, você também hypa esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!